Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês, né, o foco agora vai ser a utilização do aplicativo, tá? Então, como eu disse, a gente tem duas formas de aplicar, com o aplicativo e sem o aplicativo, tá? A MEC Avaliação. Mas agora a gente vai focar na utilização do aplicativo, que é o que a gente recomenda. Então, para a aplicação da fluência, né, a gente já falou aqui mais cedo que para baixar o aplicativo tem que acessar a Play Store. O nome do aplicativo é MEC Avaliação. Não funciona no sistema iOS, ou seja, não funciona no iPhone, e no smartphone tem que ser o Android versão superior, 6.0 ou superior, tá? Quando você baixar o aplicativo, então, quem tem acesso ao aplicativo, pessoal, é só o professor e professora, tá? Somente eles é que vão utilizar o aplicativo para fazer esse lançamento, tanto das fichas de acompanhamento individual, que é da fluência, como das outras disciplinas também. E para acessar, ele tem que estar cadastrado e associado na escola e nas turmas em que ele vai aplicar, tá? Então, aqui, depois que ele já está cadastrado e associado na turma, ele baixou o aplicativo, ele vai entrar ali com o gov.br dele para poder ter acesso às funcionalidades do aplicativo. Então, lembra que eu falei? O aplicativo, ele tem duas funcionalidades. Ele tem o botão da fluência, que é onde eu vou fazer a gravação dos áudios, e eu tenho o leitor de cartão, que é onde eu vou fazer depois a captura da imagem das fichas de acompanhamento individual do estudante. Então, para iniciar a aplicação fazendo a gravação dos áudios, eu vou clicar no botão de fluência, tá? Lá, o aplicativo vai exibir para o professor a escola ou as escolas às quais ele está associado. Então, ele vai selecionar a escola. Selecionei a escola, vai aparecer para mim as turmas em que eu estou associado, tá? Lembrando, pessoal, que até esse momento aqui, né, de seleção da escola, é importante que o professor esteja ali com internet, tá, ativa, né, no celular, para que os dados da escola sejam carregados ali no celular, tá, no aplicativo. Depois, na hora que ele for fazer a aplicação, ele não precisa de internet, tá bom? Então, aqui também acontece muito, às vezes o professor baixou o aplicativo, fez o login e não apareceu escola. Pode ser que ele não esteja associado à turma, então o diretor precisa associar ele à turma, tá? Para que ele visualize aqui as informações da escola e da turma, tá? Se ele fez a associação, ele pode fazer esse movimento ali de arrastar abaixo, e aí a escola vai aparecer para ele ali, tá? Após a seleção da turma, o aplicativo, então, ele vai exibir os estudantes cadastrados para avaliação. Então, aqui, lembra os estudantes que foram cadastrados lá na plataforma? Eles vão aparecer aqui no aplicativo. Por isso que é preciso que a escola faça o cadastro ou a atualização dos dados dos estudantes nas turmas, porque esses dados, eles são exibidos aqui no aplicativo, tá? Então, todos os estudantes que eu adicionar na turma, eles vão aparecer aqui no aplicativo para o professor. Se por acaso eu cadastrei um estudante na turma e depois eu excluí esse estudante, olha, esse estudante ele vai aparecer ali no aplicativo, mas eu não vou conseguir selecionar esse estudante. Ele fica registrado, mas ele não fica habilitado para a gente fazer nenhuma ação nele, tá? Isso é normal. E aí, para iniciar, então, a gravação do áudio, ele vai clicar nesse botãozinho ali de mais, tá? De acordo com o estudante que ele quer iniciar a aplicação, né? Iniciar a gravação do áudio. Então, selecionei o estudante, o aplicativo vai trazer para mim, vai abrir a câmera, né, do celular para que eu faça a leitura do QR Code que está ali na capa do caderno, tá? Então, esse QR Code aqui que eu vou ler é o da capa do caderno, tá? Para que eu possa iniciar
a aplicação. Se eu não conseguir ler o QR Code, eu posso digitar ele manualmente. Então, eu vou clicar ali no botão digitar código, né? E aí, eu vou pegar esse código que está embaixo do QR Code e vou digitar manualmente, tá bom? E aí, clico em confirmar. Se por acaso eu já tiver feito algum lançamento, né, algum gravado, algum, né, áudio para esse estudante, tiver feito algum lançamento para esse estudante, ele vai sinalizar essa mensagem falando que já tem um registro para esse estudante se você quer continuar. E aí você clica aqui, quer continuar, e ele vai liberar para você fazer a gravação, tá? E aí, pessoal, antes de iniciar a gravação, é importante que o professor faça o teste do microfone. Então, ali, né, antes de iniciar a gravação do item, de fato, tem um botão testar microfone. Então, é importante testar esse microfone antes, tá? Então, você pode gravar, testar e ver se a gravação está saindo boa, né? Se está dando para ouvir direitinho, tá? Então, ali, ó, para fazer o teste do microfone, né? Você clica em gravar, ele grava só 10 segundos, depois você clica em ouvir, né? Escuta o áudio, e para voltar é só clicar na setinha ali no canto superior esquerdo, tá? Para você voltar para o item. E aí fiz o teste do microfone, tá tudo certo, eu vou iniciar a aplicação. Então, eu vou começar ali pela tarefa 1, que são a leitura de palavras. Então, eu clico ali em cima da palavra, né? Do item palavras. O aplicativo vai abrir essa tela já com o cronômetro, tá? Então, esse cronômetro, quando eu iniciar esse cronômetro, ele vai começar a contar os 62 segundos. E essa gravação do áudio, ela não pode ser refeita, tá? A da ficha de acompanhamento individual, a gente vai ver, ele pode fazer quantas capturas ele quiser, mas a gravação do áudio não, a gravação do áudio é uma vez só, tá? Então, por isso que lá, quando eu estava passando as orientações, eu disse que o professor, ele só deve clicar nesse botão gravar quando o estudante já começou a ler a primeira palavra. O estudante começou a leitura, ele começa a gravar, tá? E aí vai iniciar, então, a contagem do cronômetro ali com um tempo de 62 segundos. Durante esses 62 segundos, o aplicativo ele vai exibir um componente visual que vai contar de 3 em 3 segundos. Por que é importante esse componente visual? Porque ele vai dizer para o professor se o estudante está demorando mais de 3 segundos para fazer a leitura. Se ele estiver demorando mais de 3 segundos para fazer a leitura daquela palavra, o professor deve fazer o quê? Indicar que o aluno passe para a próxima palavra, tá? Para a gente não perder ali os 62 segundos sem que o estudante consiga fazer a leitura. Concluída a gravação, então, o aplicativo vai trazer essa mensagem e aí você vai clicar no botão OK, tá? Depois que eu fizer a gravação do áudio, vai ficar disponível para mim esses íconezinhos ali, tá vendo? Ó, então, ele vai mostrar para mim aquele áudio que já foi gravado, né? Vai estar com esse sinalzinho de verde. Se o áudio tiver com erro, ele vai trazer esse sinalzinho de exclamação. E aí depois a gente vai ver como que faz no caso de erro, tá? E vai aparecer em frente aos itens que eu já gravei o áudio, vai aparecer esse fonezinho, tá? Clicando nesse ícone do fone, eu vou conseguir reproduzir o áudio que eu gravei. Então, eu clico ali, ele vai abrir, né, essa tela para que eu possa escutar o áudio, tá bom? Então, gente, percebam que a gravação do áudio é só com o intuito do professor depois escutar esse áudio para fazer o preenchimento da ficha de correção. Não existe aquela sincronização de áudio do professor, mas a correção é do professor. E aí, no caso do texto, né, que é a tarefa 3, a gente já falou também que encerrou 62 segundos, o professor vai deixar
o estudante concluir a leitura. E ao final do texto, ele vai fazer as 3 perguntas de compreensão do texto que estão disponíveis só no caderno do aplicador. E aí, no aplicativo, vai abrir essa tela para o professor fazer aquela marcação que a gente já viu, né? De acordo com a resposta que o estudante deu e com a chave de correção que está lá no caderno do aplicador. Então, aqui no aplicativo, o professor já vai marcar, vai dar OK, e aí ele concluiu a atividade 3. Aqui no caso do item 3, que é o texto também, além de ouvir o áudio, né, da leitura do estudante, o professor consegue também ver, ó, quais foram as alternativas que ele marcou nas 3 perguntas, tá? Então, ele pode também consultar aqui para depois preencher esses dados lá na ficha de acompanhamento individual. Bom, então, após a realização dos itens, o aplicativo ele retorna lá para a página de estudantes, tá? Então, dentro da turma, né, vai aparecer essa indicação dessa seta aqui, né? Na frente do nome do estudante, e ao clicar nessa seta, você consegue visualizar o status de cada item que foi aplicado conforme a legenda. Então, ali tem aplicado, sincronizado e sincronizando. Como eu expliquei, o fato de ser sincronizado significa que esse áudio ele está disponível para que o professor ele escute esse áudio, tá? Enquanto ele estiver sincronizando, ou seja, eu não estou com internet, eu estou fazendo a aplicação, gravei o áudio, mas eu não estou com internet. Ele vai ficar como? Sincronizando, porque eu preciso de internet para que esse áudio sincronize e depois eu possa escutar esse áudio de novo, tá? O sincronizado aqui não tem nada a ver com correção, tá? Tem só a ver com, opa, eu gravei esse áudio, ele já foi sincronizado, agora eu posso ouvir esse áudio para corrigir e marcar lá na ficha de acompanhamento individual, tá? E aí, na outra aba que a gente tem 2 abas nessa tela, né? Estudantes, que a gente viu, e tem de instrumentos. Lá na aba instrumentos, você consegue também consultar, filtrar, né, por modelo de teste que foi aplicado, quais são os estudantes que já que fizeram aquele modelo de teste e também o status, né, de aplicação ali, tá? No caso do teste, né? Aqui a mesma legenda, você consegue ver se já foi aplicado, tá? Para aquele estudante. E aí, finalizado então essa aplicação, o que o professor vai fazer? Reproduzir os áudios que foram gravados pelo aplicativo para marcar na ficha de acompanhamento individual o desempenho da criança em cada questão de acordo com as orientações contidas no guia de correção. A correção dos áudios deve ser realizada pela professora ou pelo professor. E o lançamento do preenchimento da ficha individual deve ser realizado pela plataforma ou pelo aplicativo, utilizando a função leitor de cartão. Tá? Então, gente, reforçando de novo, sem o lançamento da ficha de acompanhamento individual, não serão apresentados os resultados para os estudantes, tá? Então, eu preciso fazer o lançamento da ficha para que eu tenha o resultado desse estudante divulgado depois na plataforma, tá bom? Então, agora, como nosso tempo já está um pouco avançado, eu vou concluir aqui e depois eu volto com a Isa para a gente ver as perguntas, tá bom? Então, fiz ali o uso do aplicativo para fazer a gravação dos áudios. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o lançamento da ficha de acompanhamento individual. Então, aqui, ó, eu vou usar agora qual função do aplicativo? A parte de leitor de cartão. Tinha muito caso também que a pessoa, ela acessava a função errada. Então, ela estava fazendo o lançamento da ficha de acompanhamento individual e ela clicava lá na fluência. Aí, quando ela ia fazer a leitura do QR Code, dava erro. Então, eu preciso ter atenção também. Se eu estou fazendo a leitura da ficha de acompanhamento individual, eu preciso selecionar a função de leitor de cartões, tá?
Aqui, gente, é o mesmo procedimento. Seleciono lá a escola que eu desejo, a turma, tá? Vou selecionar a turma, mesma coisa. E dentro da turma eu vou selecionar o estudante, tá? Então, aqui eu seleciono ali o íconezinho, seleciono o íconezinho do mais, né? E aí eu vou, então, para cada estudante, eu tenho 3 tarefas para registro da ficha de acompanhamento individual, tá? Uma ficha, uma ficha, né, para a lista de palavras, outra para a lista de palavras possivelmente desconhecidas e uma terceira que é para leitura do texto, tá bom? Então, para cada estudante, eu vou fazer a leitura de 3 fichas, uma para cada tarefa. Então, lá na ficha de acompanhamento individual, eu também tenho um QR Code, tá? Então, eu vou apontar a câmera do celular para a primeira ficha, né? Que é a ficha da leitura de palavras, tá? E aí, mesmo procedimento. Se por acaso não conseguir ler o QR Code, eu posso digitar esse QR Code manualmente. Então, eu olho lá qual é o código e digito ele manualmente, tá bom? Feito isso, o aplicativo ele vai exibir então uma tela para confirmação do código, né, do QR Code dessa ficha. Se tiver correto, você clica em sim e vai prosseguir. Após isso, o aplicativo ele vai abrir uma contagem de 3 segundos para que você faça a foto dessa ficha de acompanhamento individual, tá? Então, nesses 3 segundos, vai posicionar o celular direitinho, tá? Para poder fazer a leitura da ficha. Então, aqui, vamos observar que nós temos um posicionamento diferente do celular para cada ficha, tá? Então, para a questão 1, o posicionamento do celular ele deve estar sempre na posição vertical, tá? E sempre a folha, gente, da ficha deve sempre estar numa superfície plana, tá? E o celular ele deve estar na vertical, que é em pé, tá? Ali posicionando sempre naqueles quadradinhos ali onde vocês estão visualizando que está marcado em vermelho. A questão 2, a mesma coisa, tá? Para a foto, a ficha de acompanhamento ela tem que vai estar em pé, né, na vertical, e também o celular na vertical. Já na questão 3, a ficha vai estar na vertical, né, vai estar em pé, e o celular, ele vai estar como? Ele vai estar na horizontal, tá? Então, isso é muito importante, porque se você não posicionar o celular corretamente, o leitor de cartão não vai fazer a leitura correta, tá? Então, a gente precisa sempre estar posicionado o celular direitinho, sempre capturando ali naqueles quadradinhos, para que a gente possa fazer a leitura correta, né? E a melhor captura também daquela foto, daquela imagem, tá? Então, é necessário sempre enquadrar, né, esses quadradinhos pretos ali da ficha de acompanhamento individual, para que a gente possa fazer a correta captura. E aí, quando o aplicativo capturar a imagem, ele vai trazer essa confirmação dessa imagem. Então, as alternativas que estiverem marcadas em azul escuro são aquelas em que o aplicativo identificou a marcação, tá? Já as alternativas que estiverem marcadas em azul claro são aquelas que o aplicativo não identificou a marcação. Então, eu preciso, além de fazer a leitura da ficha, conferir se o aplicativo leu direito, porque pode ser que uma questão ou outra, né, ele não tenha lido ou tenha lido de forma incorreta. Isso também depende muito do preenchimento feito pelo professor, tá? Dessa ficha. Então, é importante na hora de preencher, colorir a bolinha toda completa, né, com caneta de tinta azul ou preta,
para que o aplicativo consiga fazer a leitura. E aí você tem a opção de continuar, se tiver tudo ok, ou eu posso também refazer a foto. Então, se eu vi que ficou muito ruim a foto, né, eu posso refazer a foto, tá? Caso seja necessário fazer alguma edição na marcação que o aplicativo leu, você pode ativar a edição, tá? Então, você clica ali no botão ativar edição e aí você vai fazer as devidas marcações, as devidas correções. Então, o aplicativo ele tem uma legenda ali também, onde ele vai trazer as cores indicando que estão com dupla marcação ou em branco. Então, aqui eu posso corrigir também, tá? Manualmente. E vou também preencher, digitar ali, né, a posição da última palavra lida pelo estudante e o total de palavras lidas de modo errado. Então, eu vou também ter que lançar, né, digitar ali essa informação. E aí, feito isso, eu vou salvar, cancelar ou posso resetar e aí eu tenho que refazer a foto de novo, tá? Concluído então, né, salvei, estava tudo certo, ele vai falar que concluiu e aí você vai clicar em OK, tá? Finalizada então a leitura, o aplicativo ele vai retornar lá para a tela de estudantes e instrumentos. Então, clicando em cima do nome do estudante, você consegue visualizar o status de cada atividade, tá? Então, aqui, por exemplo, ele vai trazer para você as atividades que já foram lançadas para aquele estudante. Lembrando que, além da fluência, nós temos a escrita, tem matemática e tem língua portuguesa. Então, aqui você consegue visualizar tudo que já foi lançado para o estudante em cada disciplina, tá? Essa questão, pessoal, também do percentual de acerto, no caso da escrita e da fluência, nós não temos percentual de acerto, tá? Então, esse percentual de acerto, ele vai ser disponibilizado somente para a língua portuguesa e matemática. Muitos entravam em contato conosco também para falar, o aplicativo não está trazendo o percentual de acerto da escrita e da fluência. Ele não vai trazer mesmo. Por quê? Porque a forma de cálculo desse, né, desse resultado, digamos assim, no caso da escrita e da fluência, é diferente, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso também. E aí, lá indo para as configurações do aplicativo, a gente tem lá no aplicativo o que a gente chama de sincronização em segundo plano. Essa sincronização em segundo plano, ela já vem ativada, tá? Então, quando você baixa o aplicativo, já vem com essa opção marcada. O que quer dizer essa sincronização em segundo plano? Quer dizer que quando eu tiver internet, tá? Tô com internet, assim que eu tiro a foto e concluo a atividade, essa imagem, essa foto, ela é sincronizada, ou seja, ela já é enviada aqui para o CAED, digamos assim, né? Ela já fica na nuvem, tá? Agora, eu posso desativar essa opção? Posso desativar, mas aí se eu desativar, eu vou precisar fazer essa sincronização, digamos assim, manualmente, ou seja, eu vou ter que lembrar que eu preciso sincronizar, tá? Então, se a opção estiver desativada, ela terá que ser realizada clicando lá no botão de sincronização na tela das turmas. Então, se a sincronização não for realizada automaticamente, quando o professor for voltar lá na tela da turma, esse botãozinho de nuvem aqui, ó, tá? Ele vai aparecer na frente da turma, então ele vai ter que clicar aqui para fazer essa sincronização. Se ele não clicar aqui, não é sincronizado, as imagens não são sincronizadas, tá? Então, a gente sempre aconselha a deixar a sincronização em segundo plano ativa, tá bom? E aí, para a gente fechar, a gente tem o lançamento que é feito através da plataforma, tá? Então, eu não quero usar o aplicativo? Não tem problema, eu posso fazer o lançamento através da plataforma. Onde que o professor faz esse lançamento? Lá na aba Avaliações, tá? Clicando no botão Lançamentos, tá? Aqui ele tem os filtros de pesquisa,
onde ele vai selecionar ali para poder localizar os estudantes, né? E aí ele vai clicar no botão adicionar lançamento de respostas. Adicionando o lançamento de respostas, aqui ele vai selecionar, né, os dados ali, né, a avaliação, o nome do estudante, a turma, a etapa. Então eu seleciono o estudante para qual eu quero fazer o lançamento. E aí vai abrir para ele, né, o formulário para ele marcar, tá? Então aqui ele vai marcar, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de marcação da tarefa 1 e 2. Então, para cada palavra, ele vai fazer a marcação de acordo com o que ele preencheu na ficha de acompanhamento individual, tá? No caso da leitura do texto, tá vendo? Também ele tem ali, inclusive, o lançamento das perguntas, né? Então, ele faz esse lançamento, ele tem como fazer isso tudo pela plataforma, tá? Então, por isso que a gente fala, ele pode usar tanto o aplicativo como a plataforma, tá? Então, depois de finalizado, no caso, depois de finalizado, não é possível editar o lançamento, tá, pessoal? Então, eu finalizei o lançamento, eu não tenho como editar, mas eu posso fazer um novo registro, tá? Então, se eu quiser fazer um novo lançamento, eu posso fazer. E aí, o que vai ser considerado para o resultado é o último lançamento que eu fiz, tá bom? Bom, agora eu vou chamar a Isa para a gente verificar aí se tivemos mais dúvidas no nosso chat. Olá, Thalita. Tivemos poucas dúvidas relacionadas ao manuseio do aplicativo, né? Dentre elas, uma foi perguntando se o aplicativo MEC Avaliação e o aplicativo CAED Avaliação são o mesmo. E aí eu gostaria que você esclarecesse, por gentileza. Certo, Isa. Não são o mesmo aplicativo, são aplicativos diferentes que são utilizados para avaliações diferentes, tá? Então, para essa avaliação, né, que faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é uma avaliação, que é um programa do MEC, né, do Ministério da Educação, nós vamos utilizar o aplicativo MEC Avaliação, tá? Então, eu só consigo fazer todo esse processo que eu mostrei para vocês aqui se eu estiver utilizando o aplicativo MEC Avaliação. Certo. Como, né, você mencionou aí que o aplicativo para avaliação de fluência ele não é de uso obrigatório, né? A Andréia questionou se ela pode utilizar o aplicativo apenas para a leitura do cartão, né? Nesse caso da fluência, apenas para a leitura da ficha individual. Pode sim, com certeza, tá? Você pode utilizar o aplicativo só para fazer a leitura, tá? Utilizando a função leitor de cartão. E também, se não quiser utilizar o aplicativo para fazer esse lançamento, você pode fazer através da plataforma. Porém, a gente recomenda o aplicativo porque é mais rápido, né? Ali você tira uma foto e ele já faz a leitura do preenchimento que você fez da ficha, né? Se for na plataforma, o professor ele tem que fazer marcação por marcação manualmente, tá bom? Mas pode sim. Ótimo. E a nossa última dúvida foi com relação ao tema, né, da nossa próxima capacitação, que será dia 7 de junho, se ela também será sobre o mesmo assunto. Isso. Então, o tema da nossa live deixa eu só pegar uma cola aqui. A live que nós vamos fazer no dia 7, né? Ele vai ser para a apresentação dos procedimentos de correção dos testes de fluência e escrita, tá? Então, não vai ser o mesmo conteúdo, vai ser focado na parte de correção, tá? Então, é muito importante, né, pessoal, que vocês participarem, né? Porque são eles que vão fazer a correção, tá? Então, vai ser focado mesmo na parte de correção, de mostrar para o professor como que ele vai fazer, como que ele vai utilizar os guias de correção, tanto de fluência como de escrita, para fazer a correção e o preenchimento desses materiais que a gente mostrou aqui, como, por exemplo, a ficha de acompanhamento individual. Então, vai ser um complemento, né, dessa live de hoje. Ótimo, Thalita.
Terminamos as dúvidas, né? Só ressalto que a live ficará gravada, né? Que foram dúvidas que foram surgindo também aí ao longo, né, da live. Então, ela sim ficará gravada, né? Para que possam acessar em outro momento. E algumas dúvidas também que já tinham sido esclarecidas ao longo da live. Então, só deixo esse último recado e agradeço. Tá certo. Muito obrigada, Isabela, pela ajuda. Agradeço também a participação de todas e todos, tá? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento e vamos agora para nosso encerramento. Bom, pessoal, antes da gente finalizar, né, eu queria dizer para vocês que, caso vocês queiram conhecer mais, né, sobre as características e os fundamentos, né, da avaliação de fluência e também rever esses procedimentos de aplicação que a gente passou hoje aqui, vocês podem, né, acessar a plataforma, como eu disse agora há pouco. A gente tem a seção de desenvolvimento profissional. E lá nessa seção de desenvolvimento profissional, nós temos um curso de capacitação para o alinhamento da avaliação de fluência em leitura. Então, esse material que a gente exibiu está lá no curso, e ele é um curso completo também, que fala mais detalhadamente, mais aprofundado sobre a avaliação e as características da avaliação de fluência em leitura. Então, eu convido a quem não participou, quem não fez o curso, a fazer o curso agora, tá bom? Para o ciclo 2. Então, pessoal, o nosso encontro de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todas e de todos. Lembrando que no dia 7, sexta-feira agora, nós nos encontramos aqui de novo no canal do CAED, neste mesmo horário, às 10h30 da manhã, para a apresentação da live de procedimentos de correção dos testes e fluência e escrita, tá? Se vocês quiserem conferir essa live novamente, como a Isabela já disse, é só acessar a gravação aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.